Oi, pessoal, muito bem-vindos a mais um papo aqui no nosso canal, Papo Humano, um bate-papo consciente. E hoje estamos Fabiana e eu. A Lê teve um compromisso, não pôde participar conosco. Então, a gente aproveitou e para dar um formato um pouquinho diferente. Então, assim, hoje a gente veio contar um pouquinho do nosso desafio de mãe no nosso momento atual como mãe. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês, trazendo o nosso exemplo de vida, né? Literalmente o que aconteceu essa semana. Então, vocês vão estar super alinhados com a gente. Então, para quem não sabe, eu sou a Prímula, tenho 43 anos e 2 filhos. Tenho um de 13 praticamente e um de 10, 2 meninos. Fabi, com você agora. Então, eu tenho um menino adulto, que eu considero ainda um menino na minha cabeça, né, de mãe, mas ele já tem 24 anos, já vai fazer 25 esse ano. E então, assim, eu tive também assim muito nova, né? E aí você vai aprendendo muitas coisas, você vai percebendo que o mundo ele modificou bastante, mas não adianta. A gente ainda pega os requisitos, né, da nossa própria criação, de todo aqueles anos 80, que eu também tenho 42 anos aí. Então a gente já pega, né, essa era, né, e pós-era de cuidados, né, de dizer assim, mas de como você trata o seu filho, como que o filho, você expõe ele para o mundo, enfim. Então, eu vou começar por mim, então. Essa semana, eu até postei lá no meu pessoal, eu tenho o meu filho mais velho, que é com quem eu aprendi, né? A cada fase que eu estou passando com ele, ele está entrando na pré-adolescência, e ele tem uma situação respiratória, e volta e meia aparece. Só que, por ser terapeuta, e sempre ter entendido também que o físico é muito do emocional, eu ia tratando ele filho, olha para isso, na conversinha. E queria tratar do meu jeito. E nunca parei e perguntei para ele de verdade o que incomodava ele, se ele realmente se incomodava com. Sabe aquele quando a gente quer impor o que a gente quer, a forma que a gente quer? E aí ontem eu entendi, né, que eu não estava ouvindo mais ele, né? O que ele queria de verdade? Será que ele não queria só a mãe do lado? Será que não queria só um colinho? Será que ele está na transição, ele está se descobrindo, né? E é isso que a gente veio dar essa dica. Usa a intuição nossa como mãe, queira estar presente para ouvir o que seu filho quer. E não é só perguntar, filho, o que você quer? É óbvio que ele não vai saber. Nem a gente sabe ainda, se alguém perguntar em relação a algumas coisas, a gente ainda está se descobrindo. Imagina, no meu caso, um pré-adolescente, né? Então, é muito mais esse estado de presença. E para estar em estado de presença, para a gente estar pronto para ouvir o outro, principalmente na situação de mãe, né, no papel de mãe, a gente tem que estar aberta e curada. Curada no sentido, não é curada zerada, é curada pelo menos entendendo o que é dor nossa, porque a gente projeta demais, né? E essa projeção, a gente acaba eu acredito que a gente veio junto para evoluir em família, em núcleo familiar também, e eu entendo que tudo que meus filhos fazem que me irritam ou que me tiram do sério é porque tem em mim, né? E se eu não estou atenta que o problema é em mim, que eu que tenho que resolver, me atender às minhas necessidades, como é que eu vou estar atenta para a necessidade do outro? Ainda mais no meu caso, que é uma criança, um pré-adolescente, né? E, Fabi, a gente estava falando muito disso, né? De esse controle que começa na infância, que começa como um amor e uma segurança de mãe, e depois a gente vai transformando, e aí me conta como é que está a tua vida com adulto. Vai tomando conta. Não, é exatamente isso. A gente vem primeiro pensando em ser protetora, né? Em ser atenta. Então, a gente oferecer todo aquele amor, todo aquele cuidado. E tudo isso, a gente tem que tomar um pouco também de atenção, porque a gente vai atropelando realmente. A gente vai só enxergando o filho mais como... Vou botar uma palavra aqui, não é bem isso, mas um objeto, né? Não é bem isso, mas, sabe, quando você está enxergando mais você na uma relação... propriedade, né? Como se fosse teu, né? Mais, você se enxerga mais o seu papel de mãe como o papel do filho, como a pessoa em si, né? Então, a gente vai atropelando isso, a gente vai meio que fazendo o que a gente sabe, é óbvio,
né? A gente não nasce mãe, né? A gente vai aprendendo a ser mãe conforme o tempo vai passando, conforme a gente teve nossas experiências como filho também. Enfim, tudo isso conta, como que o mundo vai também tendo de informações, a gente vai colhendo aqui, pegando ali, tudo isso, todo esse bolo, todo esse complexo. E aí eu percebi que eu fui tentando, por exemplo, assim, meu filho, quando pequeno, eu botava ele de castigo, eu não batia, né? Eu tentava não fazer. Às vezes saía fora de si, assim, eu ficava irritada, fazia aquelas coisas, meio que copiava algumas coisas da minha mãe, mas eu me podava, né? Porque eu falei assim, isso não é legal, isso aqui não deve, isso aqui... Já entendendo, né? A minha forma de ser mãe, que na minha cabeça eu imaginava que seria. E aí, na prática, é totalmente diferente, não é nada disso. Então, assim, eu cresci botando ele de castigo, botando ele, tipo, tinha cadeirinha de castigo. E aí, hoje eu vou perceber, gente, que loucura. Não funciona, não é assim, sabe? Então, você vai sabendo. Só que lá na frente, vou saber, meu filho já tem mais de 20 anos. Ou seja, eu vou saber de uma coisa, sei lá, quando ele tinha o quê? 5? Então, tem coisas que a gente vai amadurecendo depois, tá tudo certo. Então, hoje eu me pego pensando e percebendo o meu filho de uma forma totalmente diferente. E aí que é a questão, que eu começo a me olhar, bem perceber como é que eu trato ele. Eu ainda consigo tratar ele como uma criança, às vezes, quero cobrar coisas, cobro coisas, obviamente, mas eu enxergo mais a mim, realmente, sabe? E eu percebo assim, as minhas faltas, as minhas necessidades. E lá de trás, né, de querendo compensar hoje em dia de alguma forma, totalmente inconsciente, mas isso vem muito presente, sabe? E aí eu percebo também essa história do controle, né, de querer que a coisa saia do nosso jeito, porque nosso jeito é o perfeito, é o melhor, é o mais adequado para o filho, é o que deveria ser. E aí, eu não sei, é como se fosse algo tão forte, que a gente não consegue nem enxergar a necessidade realmente do outro e que o outro tem que fazer por conta própria, sabe? Então, assim, a gente fica nessa de, não, faça isso, não sei o que, aquilo outro. Não, vou deixar ele, vou deixar. E aí, quando você vai ver, já tá, Já sabe? tá. Já tá entrando de novo, já tá meio que dando palpite, realmente, já tá ali envolvida mais do que a própria pessoa. Você tá querendo mais do que o próprio, entende? Aí você tem que deixar, cara, o tempo dele, é o momento dele. Deixa ele vai quebrar cara, deixa ele quebrar cara. É muito difícil isso. Eu É não sei se muito, para você que você ainda tá nessa fase, mas é é muito muito, difícil você é vendo muito assim, difícil. fulano não faz isso, aí você vai quebrar cara, quer ver? Aí É, aquela dor nossa, deixa quebrar, porque tem que é, quebrar. É é. importante quebrar a cara, na verdade, né? É porque, para mim, nessa fase, o quebrar-cara é uma nota baixa, uma brincadeira mal resolvida com outros amiguinhos. Não tem um quebrar-cara grande. Então, é fácil falar, ah, não, concordo. Mas agora está começando tipo, agora a exposição dele é outra. E eu sei que ele vai quebrar a cara, entendeu? Tipo, não é quebrar a cara, mas se expor, né? Porque se expor é muito difícil, ser vulnerável. E aí eu falo, ai, vai fazer isso mesmo? Deixa. É. Mas Ai, não. e engraçado, né? Que a gente também é, é, é o que tu falou, a gente foi criada nos anos 80 as nossas mães fazendo aquela transição de sair de dona de casa para ir conquistar o mercado de trabalho, né? Aquele balanço de tudo. Então a gente foi uma primeira geração que já começou a falar para o mundo que sente que faltou alguma coisa, né? Que aí as terapias já estavam mais vigentes, o autoconhecimento, tudo mais fácil, né? Só que aí a gente também falou que falta. Aí com meu filho não vai ser assim. Ah, com Ai, não. É. meu filho Aí eu eu vou vou dar fazer diferente. vou fazer Não, diferente. eu vou ser mais atenta. Eu vou Não prestar vou, não atenção vou. nele. Vou. Só que não foi o que a Fabi falou, na vida real não é assim. O nosso instinto materno com controle vem muito forte. Só que a gente usa esse instinto materno, entre aspas, é forte, mas é doente. Não é que é doente, porque a gente está falando como se a gente fosse aquela criança. Eu estou sendo mãe como se eu fosse a mãe que eu quisesse ter tido, que eu acho que faltou Exato. para mim. Só que meu filho é Isso. outra. E aí que a gente peca, porque a gente não está ouvindo os nossos filhos. A falta dele, da pessoa, do Ele próprio filho, precisa. que não é igual à sua. Tipo, tem nada a ver às vezes, né?
E veio muito de... E não é perguntar, né, gente? De novo, né? Reforçando. Não é sobre isso. É só interagir. E tá tudo bem. E não é que a Não, gente não, vai não. fazer isso Sabe o sempre. que eu Também não acho? é. Eu acho aquela percepção mesmo de você observar, estar presente para o outro, observar o outro. Esquece de você. Você não existe mais. Você vai estar ali para... Qual é a necessidade dele? Mas o que, que ele gosta? O que ele sente falta? Aí você começa a perceber, às vezes, o jeito do seu filho, né? De se aproximar de você, de querer você um pouco mais distante. Isso. Essas doses que, como você comentou, que o que a gente oferece é o que a gente tem de falta. E me deu esse estalo esses dias, assim, sabe? Há pouco tempo agora. E eu comecei a perceber a minha falta, porque assim, na minha cabeça, a minha mãe, ela tem uns problemas, as coisas dela, e ela é totalmente diferente, assim, de mim, né? Eu sou totalmente diferente dela. E aí, o que me sentia falta era um equilíbrio, uma pessoa mais, na minha cabeça, totalmente equilibrada, mais zen, minha mãe é ariana, ela é, sabe, explosiva, sabe, assim, totalmente. E na minha cabeça, era outro modelo de mãe, outro estilo de mãe, né, que eu achava que tinha que ser, e até hoje eu acho, tá? Não vou negar. Não vai ser falsa, né? Não vai mentir para si Não mesmo. vou negar. Por mais que eu já entenda que ela é como é, e blá, 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 mas ainda é um modelo muito latente em mim, sabe? Foi criado lá na infância. Então, você imagina, a gente leva uma vida, poxa, com aquele molde na cabeça, para você desconstruir, Sim, não é assim. sim. Então, assim, eu comecei a me perceber isso, que eu, como queria uma mãe desse estilo, eu fui ser. Eu fui ser essa mãe. E aí eu percebo o meu filho me vendo desse jeito que eu gostaria de ter tido, sabe assim? Então aí me dá uma satisfação de ser a mãe que eu gostaria de ser para mim. E que para ele, Olha que talvez, louco. ele Para quisesse ele é outra. bom. Não vou dizer que não, porque ele tem a comparativa da minha mãe também, que é a avó, Ah, é o próxima? presente, Uhum. e aí ele tem essa comparativa, obviamente, para ele são exemplos distintos, muito diferentes, mas ele reconhece, só que de repente, olha só que coisa, isso não era o que seria importante, e eu estou tendo talvez uma falta para ele e que eu não estou vendo, Sim, entende? sim. Então é isso, às vezes me pego assim, eu falei, cara, qual que você é? Aí eu falei, agora já não sei qual é a falta, ele já é adulto, ele vai ter que se resolver. Agora ele que Aí já não busque. posso, agora eu não É, posso mais, né? mas eu concordo, nossa, muito também, entendo desse jeito. O que me acalmou também é entender que sempre vai ter uma falta. Então, quanto Sempre. mais presente, porque eu acredito de novo que a gente veio para fazer essas provocações. Porque se não faltar nada para uma criança, seja eu no papel de filha ou meus filhos, o que veio fazer aqui, né? Tipo, veio É, elaborar, veio evoluir, veio trabalhar o quê? Então, nada. É, então o que eu acho assim, é, o que vale é a gente dar o nosso melhor com mais consciência possível, com mais presença possível, e que fique só a falta que ele vai ter condição de tratar, entendeu? Que a gente não bote trauma desnecessário na criação dos nossos filhos. Eu acho que é essa. E trauma que eu digo não é nada pesado, é culpa, porque depois não adianta nada vir aquela mãe, ai, filho, desculpa, porque daí a gente joga mais carga emocional, peso. mais peso. É. Então, assim, não, meu filho, ó, talvez a tua mãe fale isso, ou a gente fale isso para nossos filhos, minha mãe também. Ó, entendo, posso ser que eu errei, mas não errei querendo errar. Agora pega, toma e se resolve, mais ou menos assim, né? Então, quando chegar na vida adulta, fiz o meu melhor, tô de boa, conta comigo ainda, mas até aqui eu fui, né? Agora Uhum. é com você, literalmente, né? Agora você que elabora o que você tinha expectativa de mim, mas que eu não consegui te atender, né? Agora estamos falando de filhos maduros, com mães maduras. Um outro passo. É, outro passo, tá uma evolução já. Mas assim, é, para concluindo, assim, para a gente começar a entender, uma coisa muito legal é saber que a gente não é super poderosa. A gente não tem superpoderes de chegar e blindar um filho, de nutrir o filho de tudo. Não temos esse poder. Então, realmente, vai ter as faltas, vai ter os conflitos da vida com a gente mesmo, com nossos filhos, e vice-versa. Isso é normal, né? Então, assim,
parar também as pessoas de olharem modelos como se fossem perfeitos, porque isso não existe. Sim. Toda casa, todo lar tem problemas, tem esse negócio lá doido, tem. Sim. Né? Então, assim, a relação de pais e filhos é amorosa, é ótima, maravilhosa, mas tem alguma coisa, gente, não tem como não ter. Né? Então, assim, desencana, fica tranquila nesse sentido, não tenta achar que você tem que fazer mais do que você já faz, porque o que você já faz já é o suficiente, porque senão a gente entra numa dor, né? E a gente fica nessa dor, e a gente alimenta essa dor, e a gente acaba não sendo nunca bastando, Sim. sabe? Não se sentindo, sabe? Eu não... Sempre Como falta. se fosse alguma coisa, eu não sou suficiente, não sou uma mãe suficiente para o meu filho. Não, você é, do jeito que você é. Né? A gente só está dando umas dicas aqui para você estar o quê? É perceptível. E o mais legal de a gente estar aqui expondo nossos exemplos é justamente isso, cara. Elas são terapeutas lá, já estão né, com conhecimento um pouco maior, já estudaram um monte de coisa, já estão aí. Mas a gente erra pra caramba, eu erro todo dia. Sim. Não tem um momento que eu não erre, um momento que eu pare ali. Então, assim, não vai ter aquela receita de falar assim, nossa, façam isso que você vai ser maravilhosa. Não, você vai ser maravilhosa do jeito que você é. E tá tudo certo. E é o que a gente também sempre fala em todos os nossos vídeos, né? Cuida de você. Porque se você cuidar de você, autoconhecimento, autocuidado, autonutrição, porque se você tá bem, você vai ter o que dar pro teu filho. Se você não tá, aí essa projeção que a gente comentou lá no começo, a projeção da falta vem muito maior. Que aí pode ter uma dependência emocional, carência, aí tem pano para manga aí, né? Para muita terapia. Mas é verdade. Mas a dica sempre em relação a mãe e filho, é estado de presença, né? Estar presente na relação, na dinâmica da relação, porque a gente sabe que o dia a dia sufoca, fato, e se cuidar, estar saudável, né? Estar bem, para tu saber realmente o que é falta tua, o que é falta do outro. Acho que essas são as principais, né, Fabino? Eu acho também. Eu acho que fechamos aí para que todo mundo tenha um pouco mais de só entendimento. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma coisa, escreve aqui para a gente tem muito interesse em saber. A gente está nesse papo, a gente aqui, mas a gente quer saber daí de fora também, trocar essas experiências, trocar as ideias também. Às vezes tem aquelas luzes que a gente, poxa, isso aí não percebi. Isso é muito enriquecedor para todo mundo, sabe? Eu acho que isso é importante. E aquela história, né? Quer se inscrever no canal, por favor? Inscreva-se. E conta pra gente que idade que tem teus filhos, que fase que vocês estão. Aí vai que já sempre troca de experiência é sempre válida, né? Então é isso, gente. É isso aí. Obrigada Beijo. por estarem aqui conosco e até o próximo. Beijo, tchau. Até.